Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. E eu sou o Marcelo. O podcast da KiwiFi, pra quem não conhece ainda, né? Se você não conhece o KiwiCast ainda, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. Nosso convidado de hoje tá no mercado digital desde 2009 e de lá pra cá já fez 22 milhões de reais, gente. Ele é especialista em copy, dono do canal Viver de Blog e já ensinou mais de 30 mil pessoas a transformarem palavras em vendas. Quem é ele, Marcelo? Henrique Carvalho. Seja muito bem-vindo! Prazer enorme estar aqui com vocês no KiwiCast. Espero agregar bastante pra galera que tá aí em casa. Ah, com Simbora, certeza. cara. Henrique, cara, são muitos anos de mercado e, naturalmente, muita bagagem. Mas antes de a gente falar um pouco das suas especialidades, conta pra gente um pouco da sua trajetória e como é que o marketing digital chegou em sua vida. Eu comecei em 2009. Na época, eu tinha um blog de finanças e investimentos. E comecei o blog porque ninguém mais queria me ouvir na faculdade. Eu era o cara chato que toda hora queria conversar sobre mercado financeiro, sobre ações, investimentos. E eu quase estava perdendo meus amigos. Professores já não queriam mais saber de mim. Então, eu criei um blog no dia 28 de maio de 2009. Eu sei a data porque era meu aniversário. Olha! Importante. E aí eu resolvi me dar de presente um blog. Já que, pô, se a galera na faculdade não quer me ouvir, alguém no mundo vai querer me ouvir. Legal. Então eu criei o blog para começar a compartilhar informações ali sobre mercado financeiro, investimento, ações. E com o tempo minha mãe só lia o blog, daqui a pouco algumas pessoas da família, depois amigos da faculdade que não queriam me ouvir agora começaram a ouvir. E quando eu fui ver, daqui a pouco o blog tinha 6 mil visitantes assim no mês, daqui a pouco 60 mil. Então foi crescendo, e tomou uma proporção gigante. E no início eram assuntos relacionados a investimentos. Era só finanças e investimentos, era uma maneira que eu estava aprendendo a investir, que eu via meu pai mexendo muito em planilha, Excel, investindo na Petrobras, que ele é, até hoje, né, engenheiro da Petrobras. E eu queria entender melhor como é que era esse mundo. Então, à medida que eu ia aprendendo, eu ia ensinando também ali no blog. Compartilhando. Isso. Interessante. E você, quando você criou o blog, tipo, você tinha a intenção de monetizar ou era só, vou compartilhar conhecimento e falar do que eu gosto? Era puro hobby. Não sabia nem como ganha dinheiro na internet. Então, era só artigo, deixa eu escrever o meu melhor aqui. Eu fui treinando muita escrita por causa disso também. No início, no blog, nossa, os artigos eu olho hoje, era terrível. Eu podia cortar 50% de todo o texto que não ia perder nenhum sentido. Mas você vê, né? Tipo, na sua concepção era terrível e ainda assim tinha muitos acessos, muito né? acesso, Que cara. doideira. E como é que você começou a ganhar dinheiro com o blog em si? Então, o nome é até Viver de Blog, mas eu sempre falo para as pessoas que você não ganha... Dá para ganhar dinheiro com blog, claro, com AdSense, né? Com anúncios ali dentro do site, mas a melhor forma que eu enxergava era eu quero ter um relacionamento com essa audiência. Legal. Então, o foco do blog era captar e-mail. Captando e-mail, eu conseguia ali no e-mail divulgar curso, divulgar e-book, divulgar o que eu quisesse. Porque ali eu tinha uma comunicação muito 1 a 1 com cada um. Enquanto às vezes no AdSense eu trago a pessoa pro site via SEO, mas ela clica, ela sai do site, eu perdi ela para sempre, praticamente. Então a ideia era essa, de desenvolver uma audiência que curtia o assunto e depois eu pudesse vender um e-book, algo que eu nem sabia ainda o que ia ser naquele momento. Entendi. E nessa época você tinha frequência? Era uma coisa que você já começou profissional? Tipo, vou ter uma frequência. Ou já era relacionamento? Ou foi muito aleatório e foi se profissionalizando com o tempo? Era bem aleatório. Tinha semanas que eu publicava 7 vezes na semana, 1 vez por dia. Tinha semanas que eu sumia. Então não tinha muito esse profissional. Era muito, o tempo que sobra eu vou escrever. Mas o interessante é que eu vi que quando você tinha consistência, obviamente o seu resultado era muito melhor. Então quando eu publicava pelo menos 2, 3 vezes por semana, o blog crescia. Quando eu passava uma semana sumido, na semana seguinte o blog sentia. Então foi mais nessa linha de, aos poucos, eu entendi o que funcionava ou não no blog, onde eu colocava uma captura de e-mail, se era no topo, se era no final, se era do lado, na sidebar. Interessante isso aí. Aos poucos foi surgindo, assim, o entendimento do que funciona num blog para captar e-mail. E aí no e-mail depois eu ia vender algo para eles que, juro, até 2011 eu não fazia ideia do que eu ia vender. E aí, como é que surgiu o primeiro produto, vamos dizer assim? Você fez afiliação, alguma coisa do tipo, pra, tipo, divulgar essas coisas no blog? Quem no mercado, né? Tipo, Quem todo nunca? mundo começa com afiliado. É verdade. Então, de 2009 até 2011, eu quebrava a cabeça assim, não sei como é que isso vai se tornar algo rentável. Era muito, cara, é um hobby, tá tudo bem. Mas em 2011, um amigo meu, que foi o Rafael Seabra, que é o Quero Ficar Rico, ele montou um e-book de investimentos. E o nome era Como
como investir dinheiro. E ele, cara, viu que eu tinha um blog influente, ele falou, pô, você quer divulgar esse book pra mim? Mas o que eu ganho? Tipo, você ganha comissão. Que legal. Eu lembro que na época, estágios na faculdade pagavam R$400, R$600, R$800, os melhores R$1.000. No dia de lançamento do e-book dele, as minhas comissões em um dia só foram R$700. Caramba. E eu pensei, caramba, R$700 mandando e-mail, enquanto a galera toda da faculdade tá aqui ganhando R$800 num estágio o mês inteiro. E aí foi quando veio aquela clareza de, tem algo importante aqui. Isso aqui não é só um hobby, pode ser de fato algo bem mais grandioso. E aí no ano seguinte, 2012, que eu decidi lançar então o meu e-book. Aí eu saí de afiliado pra produtor. Aí nisso, quando eu virei produtor, em vez de ser R$700 num dia, foram 10.300 e pouco num dia só. Caramba. Eu lembro que nesse dia eu tava com a visão, assim, toda turva, que eu tinha feito um exame. E aí eu cheguei em casa sem saber quanto que tinha vendido. Eu coloquei pra vender, começou a vender ali, mas eu não acompanhei as vendas. E aí quando eu cheguei em casa, eu lembro de estar com uma visão horrível, chamei minha mãe e meu irmão pra gente ver junto o resultado. E já imaginando, vai vender um pouquinho ali, aqui, mas nada demais. Aí quando eles abriram o computador e viram o número, todos caíram pra trás, assim. Pô, R$10.000 em um dia. E, tipo, em 2011 isso? 2012. O que, tipo, é inacreditável, né? Sim. Foi surpresa até pra você, né? Você não tava esperando. Não, definitivamente não. Eu tinha colocado um investimento de R$3.000 pra fazer o e-book, design, página de vendas, e de repente voltar uns 10.000 em um dia, eu fiquei bem surpreso. Bem surpreso. Legal. E como é que você foi caminhando a partir disso, tipo, de se desenvolvendo no marketing digital? Porque hoje você não fala mais de finanças, né? Hoje as pessoas te conhecem como um grande especialista em copy. Então, como é que você chegou até esse processo aí? Boa. Vou até voltar para explicar Legal. como é que eu cheguei até mesmo por que eu criei um blog, não é só a questão do aniversário. Mas com 7 anos eu me descobri um escritor. Sério? Seríssimo. E aí pode parecer estranho, né? Nossa, como assim 7 anos? Uma criança que já sabia o que queria? Não, é porque eu participei de uma peça de teatro na escola. E eu sou introvertido, tá? Eu falo baixinho, eu tenho esse meu jeito assim mais calmo, mais relax. E nesse dia eu tinha que fazer uma apresentação na escola sobre o descobrimento do Brasil. Então, estavam todos os meus amigos ali, tudo caracterizado. Eu tava vestido de índio, cocar e tal, arco e flecha. E eu só tinha uma linha pra falar. Cheguei no palco, fui falar minha linha. E nisso, um amigo meu vem correndo e me tira do palco. Meu Deus, 7 anos. 7 anos. E aí todos os pais na plateia, minha mãe e meu pai na primeira fileira ali, começaram a rir. E eu achei, meu Deus, estão rindo de mim. Fui chorando pros bastidores, do tipo, não entendendo o que aconteceu. E aí quando eu cheguei lá, eu entendi o que aconteceu. Eles me tiraram do palco porque eu tinha entrado na frente do meu amigo. Eu falei na frente dele. Entendi. Ah, tá. Ou seja, o problema era mais fundo, porque eu ia ter que voltar no palco. Eu não tinha previsto isso. Caramba! Então você tava tão ansioso que quando chegou aquele momento você fala, sou eu, agora é minha vez. Exato. E eu era uma pessoa, assim, muito comunicativa, eu tinha vários amigos, era popular na escola. E naquele dia foi o dia que eu me descobri mais introvertido, porque quando eu voltei no palco chorando e disse lá a frase, e todos os pais acharam, tipo, engraçado, sabe? Aquela situação toda. No interno eu pensei, meu Deus, eu não quero nunca mais pisar num palco. Eu não quero mais passar por isso na minha vida. De me expor aqui e as pessoas rirem de mim. E aí foi por isso que eu troquei pessoas por livros. Com 7 anos eu comecei a ler muito. Porque eu já não queria mais tanto contato, assim, de amigos e tal. Eu fiquei meio traumatizado, comecei a ler muito. E lá em casa a gente sempre comprava revistinha na Turma da Mônica, quadrinhos. Então eu e meu irmão, ele tem um ano, mais ou menos 2 anos mais novo que eu. A gente lia muito. E ficava conversando sobre as histórias. E eu pensei, caramba, isso é tão legal ler. Como deve ser estar do outro lado? Se eu tenho esse sentimento tão bom como leitor de me divertir lendo, como deve ser escrever essas histórias para causar esse sentimento tão bom nas outras pessoas? E foi aí que eu comecei a escrever mais. Com quantos anos? Com 7 também? Com 7, com 10. Aí me tornei o melhor aluno de redação na escola. Olha. Praticamente gabaritei o vestibular. E aí depois veio a questão do blog, de querer escrever mais, digamos, profissionalmente. Mostrar minha mensagem pro mundo. Então você já se identificava com isso, não foi uma coisa que, vou só falar de finanças, já era a sua arte ali, né? Eu já curtia muito escrever. Finanças era que eu via meu pai, né, investindo muito. Então eu resolvi unir as duas coisas. Um blog é quem escreve, não precisa gravar vídeo, precisa aparecer. E finanças. Então, juntei os dois foi. Perfeito. E aí você chegou, criou o blog, depois encontrou uma forma de rentabilizar ele. E o que é que seguiu depois disso? Cara, depois disso foi...
vem a história do marketing digital, né? Porque assim, em 2011, 2012, não tinha muito curso. Não tinha quase muito nada. curso online. Mato. Ninguém falando sobre. As pessoas vendiam e-book R$97, R$47. E aí, em 2013, começou esse boom, né, de curso. Então, nossa, tinha curso de R$4.000 em 2013, eu olhava assim, como assim? Você vendia e-book de 97 e de repente, em 2013, curso de R$4.000. E aí foi que eu entendi, meu Deus, eu posso transformar o conhecimento que eu tenho num e-book escrito num curso gravado, com vídeo, tudo certinho. E aí, 2013, 2014 foi quando eu comecei a ganhar bem mais dinheiro. Em 2013 eu fiz lá 100 mil em 7 dias, depois 2014 fiz 2 vezes 7 dígitos. E aí eu vi o potencial assim ilimitado que a internet tem, principalmente vendendo um curso em alta escala. E aí você começou a criar produtos na área da escrita, por exemplo, era copy? Pois é, então naquela época ainda era muito investimento. Uhum. Só que aí quando eu percebi que, cara, o blog me atraiu muito a audiência, né, via SEO, então eu escrevia lá termos, por exemplo, planilha financeira, eu era o primeiro no Google. Hoje, nossa, é um termo muito concorrido. É muito concorrido. E aí, por ser o primeiro no Google, atraía muita audiência, captava o e-mail deles, e aí na hora certa fazia, tipo, um lançamento, vendia ali pra eles. E como em 2013, 2014 eu desenvolvi essa arte de, fazer um bom marketing, captar bastante e-mail e vender por e-mail, aí eu, beleza, já entendi que esse mercado financeiro, já entendi como ganhar dinheiro nessa área, agora como é que eu ensino outras pessoas a, de fato, ganhar dinheiro fazendo o que eu tô fazendo? Então eu não comecei ensinando a ganhar dinheiro, tipo, ganhei dinheiro ensinando você a ganhar dinheiro. Não, eu comecei com investimentos, aí deu certo, aí depois eu migrei para essa parte de realmente de marketing digital, de escrita, de como escrever bem num blog, aí que surgiu o Viver de Blog. Entendi. Que interessante, né? A gente sempre faz uma pesquisa dos nossos convidados, né? Pra ver sobre o que é que eles falam, Sim. o que é que eles fazem. E uma coisa que eu vi no seu Instagram é que você fala sobre alguns tipos de histórias que se vendem sozinhas. Você poderia falar um pouco sobre esses tipos de histórias? Claro. Então, histórias, narrativas, né? Hoje em dia tudo é narrativa. A forma que você conta uma história é uma maneira de você vender o seu peixe, digamos assim. E toda história tem 3Ds, que eu costumo chamar. Eu chamo das histórias em 3D, que tem até aquela questão de óculos 3D. Uhum. Então, toda história tem o quê? Tem um desejo, um dilema e um desfecho. O que é o desejo? Então, um dia eu, por exemplo, fiz uma sequência de stories falando, galera, eu sou introvertido e eu me comprometo com vocês aqui a gravar 20 vídeos no YouTube. E aí, pra minha audiência, isso é... Tá louco? Você não vai conseguir. É muito vídeo. E eu coloquei esse desafio. Acordei 6 da manhã e falei, cara, vai dar certo. Divulguei lá o desejo. Vou gravar 20 vídeos. Aí no meio vem o quê? O dilema. Cara, aí eu morava perto de uma região que de 5 em 5 minutos passava um metrô. Então eu começava a gravar um vídeo no YouTube, aí passava o metrô, vou ter que gravar de novo. Aí eu falava isso nos stories. Olha o desafio, cara. Já sou introvertido. Já é difícil gravar vídeo. Tô aqui. Ainda vem um metrô? Aí depois eu mostrava, galera, tô gravando aqui, ó, a vizinha começou a cantar, evidências. Acabou com o meu vídeo, vou ter que gravar de novo. Aí no final da noite eu já tava sem voz, eu falava, galera, tô aqui quase morrendo, mas eu vou conseguir. E já tava no vídeo 18, mas faltava só meia hora pra terminar o dia. Aí tipo, deu 11h50, eu já tava lotado assim no inbox, de você vai conseguir, eu tô contigo. Caramba, se tu conseguir, eu também consigo. E aí, quando eu finalizei, consegui gravar os 20 vídeos, foi o desfecho, né? Fiz toda uma história ali de galera, foi difícil, não foi fácil, você viu aqui a dificuldade que eu passei, mas você também consegue. Se eu conseguir, sou introvertido, tenho essa dificuldade com vídeo, você também vai conseguir. E aí, batendo palmas, mandaram um monte de comentário, então é mais ou menos isso, as histórias que te ajudam, muitas vezes, a vender. Se eu quisesse colocar qualquer CTA depois, na época eu não coloquei, mas eu conseguiria vender um produto. É, porque ainda mais que você engajou a galera ali com você, né? Mostrou a jornada ali. As pessoas se identificaram. Vai lá, eu consigo. E é difícil, as pessoas não conseguem fazer isso mesmo. Como é que faz? Como é que você desenvolve essa habilidade de contar histórias? Se você fosse dar, assim, alguns insights pra quem ainda tá tentando fazer isso e tem dificuldade. O mais importante é que as pessoas adoram perrengue. Ninguém quer saber da sua história perfeita. Todo mundo quer um herói transformado. Isso é verdade. Então pensa numa dificuldade que você passou e que você conseguiu resolver. Pode ser uma coisa mínima, assim, que você venceu na vida, algum perrengue financeiro que você passou e hoje você tá um pouquinho melhor. Então contar essas histórias faz muita gente se relacionar, porque todo mundo passa dificuldade. Todo mundo tá com uma luta interna que a gente mal sabe, né, o que tá acontecendo. Então seja um perrengue emocional, um perrengue financeiro, sempre vai ter uma boa história pra contar. Então, por exemplo, essa história do teatro com 7 anos, eu tenho certeza que muitos introvertidos vão relacionar por quê?
porque a exposição é difícil. Uhum. Quando você sofre meio que um trauma sobre isso, depois você aprende, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque hoje eu sou escritor por causa dela. Uhum. Talvez eu não tivesse aqui. Mas na época foi muito difícil, o emocional abalou muito. Ter contato, conversar com pessoas se tornou muito mais difícil a partir daquela data. Então as pessoas se relacionam com perrengues financeiros, perrengues emocionais. Então procura um perrengue emocional que você passou na sua vida, que outras pessoas vão estar passando pelo mesmo desafio. A questão é que, às vezes, a pessoa não tá preparada pra falar disso, né? E aí não consegue expor. Sim. Talvez não tá, tipo assim, resolvido dentro dela. E aí ela não consegue expor e ir pra jogo, sabe? E também tem uma trava, assim, de, por exemplo, quando você se expõe, você mostra vulnerabilidade, o que conecta. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu não quero me sentir ou ser vulnerável, sabe? Então, é um dilema, tipo, eu vou compartilhar algo que, na verdade, é uma coisa que é minha. Então, eu fico me questionando também. Você teve também. disso? Esses questionamentos? Sim, tem muita coisa que eu não compartilho ainda. Eu tô vendo, mas é um processo. Mas olha que interessante. Quando na vida você teve coragem e não teve vulnerabilidade junto? Isso é verdade. Não tem como. Nunca. A coragem acompanha a vulnerabilidade sempre. Toda vez que você teve um momento de vou fazer algo que não tá na minha zona de conforto e você teve um resultado legal, você teve que estar vulnerável. Ser vulnerável é uma das grandes vantagens que a gente tem hoje em dia pra crescer. Vocês ouviram isso? A coragem acompanha a vulnerabilidade sempre. Forte. Já Só deixa o essa like pra frase essa aí pancada. merece um like. É verdade. Agora sim, Henrique, o que você diria pra alguém que quer se tornar um copywriter? Quais primeiros passos essa pessoa precisa dar? Primeiro eu vou falar de uma habilidade que não é técnica, que é a empatia. Quando você escreve, você está se colocando no lugar de outra pessoa. Então, uma boa pessoa de empatia é uma boa observadora. Então, às vezes eu tô, por exemplo, em aeroporto, vou pegar um voo daqui a pouco, eu vou estar no aeroporto e começo a criar histórias na minha mente, assim, de casais que estão ali se falando. Então, se eu vejo alguém brigando com outra pessoa, eu penso, o que será que fez a pessoa brigar? Por que ela tá assim, tão nervosa? Começa a criar história, sabe? Imaginar. Então, eu começo a me colocar na visão, né, de outra pessoa. Então, empatia é fundamental para você escrever bem. Porque uma pessoa que escreve bem, ela tem uma visão, digamos, mais ampla do mundo. Ela tem que conhecer de lugares, de pessoas, de histórias. Tem que ler muito por causa disso. Agora, tecnicamente, um copywriter precisa entender o quê? De estrutura de copy. Qual é a função de um título, de uma introdução, de um desenvolvimento, de uma conclusão. Então, um título serve para quê? Para chamar atenção. Na essência é isso, chama atenção. A introdução serve para quê? Para continuar o interesse. Chamou atenção, introdução gera interesse. Desenvolvimento é o quê? Onde você vai colocar exemplos, analogias, metáforas da sua tese. O que você está defendendo naquele conteúdo, naquela página de vendas. E a ação é chamar a pessoa para ação, direcionar ela para clica no link, faz isso, faz aquilo. Perfeito. Entendi. Jogo fácil. Sim. Eu fiquei tipo, ok. É sobre isso, então. Parece simples, né? Mas no final das contas é. No final das contas é simples. Precisa ter você criar uma clareza para poder executar, né? Sim. Porque hoje também uma coisa que eu visualizo é que as pessoas, elas estão muito copiando e colando métodos, assim, mas não entendem dos princípios, o que é que tá por trás do que tá sendo escrito ali. Então, vários erros acontecem por causa disso, né? O pessoal tá só reproduzindo, mas não necessariamente um copia e cola vai funcionar pra tudo que a pessoa tá tentando vender, né? São os fundamentos, né? Fundamentos da psicologia, fundamentos do marketing. A galera hoje tá muito formuleira, muito... Pega algo pronto e quer encaixar em qualquer lugar e não funciona. Ainda mais porque tem cada vez mais gente nesse mercado. Quanto mais você copia, mais você parece que não é único. Então, no marketing é muito melhor você ser diferente, que te faz ser único, do que ser o melhor. Então, eu lembro até hoje de uma história do Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre. Vendeu mais de 26 milhões de cópias do livro dele. E o livro dele fala dos assuntos mais chatos, que é fluxo de caixa, é você aprender que o que você tem que gastar é menos do que quanto você ganha. Basicamente é isso. O livro dele é sobre ativos e passivos. Ativo, tudo você ganha, passivo, tudo você gasta. Só. Mas ele criou um conceito. Pai rico, pai pobre. Ele embutiu uma história no título do livro que amarra o livro do início ao fim. Em que ele tinha um pai biológico que era financeiramente pobre. E o melhor amigo dele, o pai dele, era o pai rico. Que tinha esses conceitos assim de riqueza, de como enriquecer de fato. E ele faz o contraste entre os dois, né? Entre a mente financeira dos dois, como é que eles pensam diferentes. Então, muitas vezes na escrita, a gente tem que pegar algo banal, algo que às vezes é chato, algo que
cara, todo mundo já fala disso, mas envelopar, meio que colocar uma embalagem mais atraente, e aí através de um conceito. Eu falo conceito só pra explicar. Eu falo que todo mundo tem boas ideias, ou pelo menos a maioria tem boas ideias. Só que poucos transformam ideias em conceitos. Ideias são pensamentos soltos e desorganizados. Conceitos é um diamante lapidado. É uma ideia que você lapidou ela tão bem que ela se torna memorável. Ou seja, daqui pra frente você vai lembrar daquele assunto. Perfeito. Fantástico. Nossa, é verdade, Muito né? bom, muito bom. Tenho certeza que se fosse só um livro sobre fluxo de caixas, não venderia tanto, realmente. Até porque tem vários e vários outros que a gente nunca nem Sim. ouviu falar. Mas pai rico, pai pobre, todo mundo ouviu Todo falar. mundo fala. Todo mundo Trabalho 4 cita. horas por semana é um conceito. Exatamente. É verdade, é outro conceito. Porque no final das contas não é bem isso que ele preza. Mas veja, é um título que chama atenção, né? Tipo, Faz o papel do título. vendeu a princípio tá ideia. É verdade. Tipo, vendeu... Opa, trabalhar 4 horas por semana? Deixa eu ver isso aqui direito. Aí vai ver, não é nada. Não é bem isso, Não é sabe? bem isso. Aí quando você vai aplicar, durma 4 horas por semana. Tipo isso. Mas no final são os princípios sendo aplicados, né? Nada é por acaso. Esses Sim. livros, as pessoas não vão ter sucesso de qualquer jeito, né? Mas aproveitando que a gente tinha falado de erros, né? Esse erro de o pessoal ficar copiando e colando muito hoje em dia, quais foram os principais erros que você cometeu em sua carreira como copywriter que você acha que a galera pode aprender com você? São vários, vamos lá. Um que me vem muito à cabeça aqui agora, quando eu escrevi em fórum, eu desenvolvi uma planilha financeira. E na minha visão, com ali 19, 20 anos, eu achava que era a melhor planilha financeira do mundo. Assim, ninguém supera. E eu fui lá no título do post do fórum e coloquei a melhor planilha financeira do mundo, ponto de exclamação. Confiante. Confiante. E aí nisso, um mentor que eu tinha na época, ali de investimentos mesmo, ele chegou pra mim e falou, cara, nunca use a palavra melhor. Porque o melhor é subjetivo. É melhor pra você, mas não quer dizer que é melhor pra outra pessoa. E segundo, você tá muito arrogante. Baixa a bola. Nossa. Aí eu tomei Podia ter dormido sem essa, hein, Henrique? Tomei um tapão na cara, né? E falei, isso tá certo. Não. Porque, vamos supor, qual que é a melhor pizzaria aqui? Local. Agora eu não quero nem mais falar, velho. Eu falo pra quê? Eu dou um tapão aqui do lado. A melhor pizzaria na região, você aí de casa, qual é a melhor pizzaria da sua região? Cada um vai falar algo diferente. Exato. Lá em Brasília, onde eu moro, cara, cada um fala uma pizzaria diferente. Então o melhor é muito subjetivo. E eu lembro de uma viagem que eu fiz pra Gramado. Eu tava ali com a minha noiva e a gente foi perguntar, cara, qual é a melhor pizzaria aqui de Gramado? Cada um respondia uma coisa. E a gente resolveu ir numa chamada Cara de Mal. Lá em Brasília eu gasto R$70 numa pizzaria. Nesse dia eu gastei R$500 Uou. nessa pizzaria. É melhor que ela seja boa, hein? E aí que tá, a pizza definitivamente não era a melhor. Mas eu garanto que a experiência foi muito diferente. Eles faziam um show como se fosse da Disney. Entendi. Os garçons vestidos de pirata. É Música tipo- ao vivo, show, dança, arquitetura do local muito bonita, show de luzes. E detalhe, era 9 horas, tava morrendo de fome. E quando eu tô com fome, eu não sou eu. Eu queria comer a pizzaria, as mesas, cadeiras. E eu cheguei lá às 9 e eles falaram, não, só servimos às 10 horas as pizzas. Eu, como assim? Eu vou pagar ainda, vou ter que esperar muito tempo. Aí eles, mas por quê? Porque o show ia começar pra todo mundo. Então eles começam a servir a pizza somente quando o show começa. Caramba. Então eles criaram toda uma estrutura de antecipação, gatilhos mentais, né? Antecipação. Uhum. Aí serviram uma experiência muito memorável. A gente foi só... O rodízio da pizza nem era tão caro, mas bebida ali, bebida aqui, daí a pouco você vai ver R$500 a conta. E é a pizzaria que eu fico falando hoje, dando divulgação aberta. Exatamente. E a pizza não era a melhor, não Olha era que mesmo. doideira, né? Mas a experiência diferente faz ser lembrado. É a questão do conceito também, né? O conceito ali era diferente, era coisa da experiência, não necessariamente Perfeito. a pizza em si. Igual Heróis da Pizza, lembrei agora. Os heróis da pizza tem uma boa pizza. Sim. E também tem um conceito dos caras, tudo é herói, é bem legal. Então, na escrita isso se aplica muito, porque às vezes a pessoa quer escrever o melhor conteúdo sobre o tema dela. Então, vamos supor, cara, quem é que quer acordar pensando sobre ego? Ninguém quer um texto sobre ego. Só que se você envolve a pessoa numa história, numa frase impactante, ela vai prestar atenção. Então eu comecei um post uma vez dizendo, seja egoísta. Aí todo mundo já olha assim de lado, como assim? Tem um cara falando pra eu ser egoísta? Aí eu vou desenvolver depois o meu conceito, a minha tese. Quando você trabalha a si mesmo, é quando você mais consegue ajudar os outros. Então seja egoísta nesse ponto.
Seja egoísta para ganhar dinheiro, para ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro. Seja egoísta na sua saúde, de se desenvolver, ter um corpo legal, uma saúde boa, para ajudar outras pessoas a ter uma saúde boa. Não seja aquela pessoa que tá, sei lá, quilos acima do peso, dando dica de alimentação, de nutrição. Não seja a pessoa que tá ferrada no banco, sem ganhar dinheiro, ensinando outros a ganhar milhões. Então o post era sobre isso. E a analogia que eu usava era aquela bem clichê, né, de, pô, no avião, você coloca a máscara em si primeiro, para depois ajudar os outros. Então, essa tese de você colocar algo diferente que as pessoas não esperam, chamar atenção, desenvolver ali um interesse numa introdução, usar exemplos, metáforas, analogias, desenvolvimento e depois chamar para um CTA, isso é copy na essência. 4 passos. Uma coisa que eu vejo que é muito comum entre as pessoas que estão aprendendo copy é que elas não têm paciência de escrever uma copy. De repente, pra você chegar nesse conceito de, sei lá, ninguém quer conversar, que ninguém quer ler um post sobre ego. Você teve que pensar muito como envolver essa pessoa pra puxar pro assunto principal. E é demorado isso, né? É um processo que exige paciência, lapidação ali, ler pra caramba. Repertório. Repertório. Um bom copywriter não é aquele que tem... puxei a melhor ideia aqui do nada. Não, ele tem um bom repertório. Ele é um cara que já estudou, já tem muito livro lido, consegue conectar vários pontos diferentes. Repertório é fundamental para quem escreve. Então eu recomendo a galera ter o quê? Um banco de analogia. Legal. Quem é que tem hoje? Meu Deus, eu escrevo um banco de analogia. Eu vou lá, leio num livro uma analogia legal, eu coloco no meu banco de analogia. Vejo uma história legal, coloco no banco de história. Vejo uma metáfora, banco de metáfora. Vejo uma frase legal, banco de frase. Então tem um banco de tudo, de ideia, Fantástico. de frase, de metáfora, A galera de analogia. chama também de swipe file, né? Swipe file, exato. Muito legal. Interessante. Isso é muito legal porque o nosso filmmaker principal, o Igor, ele faz muito isso de repertório. Então ele vê muitos filmes, muitas séries e ele vai guardando isso, tipos de cenas pra poder utilizar depois. E quando ele me apresentou esse conceito pela primeira vez, eu achei muito interessante, que até então eu não conhecia. Porque você realmente pensa que, é o talento. O cara nasceu criativo. Mas não necessariamente, né? Porque às vezes o cara pegou e fez um swipe file, pegou de outro lugar e adaptou. Isso é muito legal. Mas falando ainda de erro, será que não dá pra lançar mais um erro? Porque esse aí do melhor é uma coisa super interessante, cara. Acho que isso agrega valor pra galera. Dá sim. Teve uma vez que eu perdi uma venda de 15 mil reais em 15 minutos. 15 minutos. Meu Deus. Eu vou explicar aqui. Quando você vende um programa de high ticket, por exemplo, 15 mil, a pessoa quer o quê? Ela não quer muito conhecimento, sinceramente. Ela quer acesso a você. Ela quer um atalho. E o que ela menos quer é que você tome tempo dela. Então ela já tinha falado, HC, tô dentro. 15 mil, amanhã eu te faço o Pix. E aí o que eu fiz? A besta aqui chegou em casa. Eu falei, não tô muito seguro dessa venda. Eu vou gravar um vídeo pra ela explicando tudo que tem no programa. E aí gravei um vídeo de 15 minutos. Mandei pra ela no WhatsApp. O link do vídeo. Vácuo. Eterno. Silêncio. Me ignorou. Não me respondeu. Se bobear, me bloqueou do WhatsApp, do Instagram e da vida. Nossa. Porque deve ter pensado assim, se o cara quer me vender um programa aqui, né? Um programa de 15 mil. E ele me manda um vídeo de 15 minutos pra explicar todo o programa. Ela quer tempo, ela quer economizar tempo e não que eu tome tempo dela. Então foi um erro, assim, grotesco que eu poderia ter resolvido numa simples palavra. Puts. E aí depois eu posso até falar mais sobre isso. Cada palavra tem uma emoção, positiva ou negativa ou neutra. E tem estudos até que mostram quais são as melhores. Se eu tivesse respondido uma única palavra... Qual? Tô curiosa. Eu vou revelar. Olha, é bom. O copy é bom. Dentro de alguns segundos, eu vou revelar pra você a palavra mais perfeita pra você conseguir fazer vendas. É a palavra perfeita. A palavra perfeita, num estudo feito na Inglaterra, tem de 0 a 10 uma escala de 9,16 em gerar emoção positiva. Quando alguém vai fazer concordou em comprar um treinamento seu, você tá conversando com ela no WhatsApp, ela quer te pagar, sei lá, 15 mil, ou 1.500, ou 150 reais, a maneira com que você responde faz ela, às vezes, duvidar de você ou não. Então, muita gente perde venda, não porque não usou a palavra certa, mas sim porque usou a palavra errada. Então, às vezes, a pessoa fica muito empolgada e diz, Eba, que bom, vai ser um prazer ter você aqui no programa. Pode ser que a pessoa de fato faça, mas ela pode ficar numa dúvida assim de, nossa, ela tá muito afobada, né? Sim. Tá exagerando aqui, parece que ela quer muito fazer essa venda. Ou então a pessoa responde BLZ.
A pessoa tá prestes a te dar 15 mil e você responde beleza. Beleza. Ok. Manda Valeu. um joinha assim, ó. Joinha. Péssimo. Então, assim, tem muitas... É muito sutil isso. Mas por já estudar isso há 13 anos e mais, claro, se eu for pra trás... Cara, tem palavras que destroem vendas. Muitas palavras. Dá uns exemplos aí pra gente, agora eu fiquei curiosa. Porque, por exemplo, assim, antes de você dar o exemplo, eu queria saber como você teria respondido se soubesse o que você sabe hoje. Boa. Responderia perfeito. Perfeito, Perfeito só. e um ponto de exclamação. Um só. Só. Dois não, Dois não. já tá errado. Já vai ficar too much. Dois é emoção já. 2 é um vendedor na loja, quando você pisa, ele já tem a camisa perfeita aqui pra você. Entendi. Aí o cara chega assim, tem a camisa perfeita pra você, ó. Aí eu toco uma camisa azul, ele combina com seus olhos. Eu olho pra ele, meu olho nem é azul. Aí ele já quer vender uma, sabe, muito afobada. Ó, chegou hoje aqui, só tem uma peça, se você não levar hoje, você vai perder. É exagerado, é afobado. Exato. Uma venda, principalmente de ticket mais alto, é baseada na confiança. E o legal é que antes de você contar essa história, você usou um gatilho aqui de atenção. Ele falou assim, teve uma vez que eu perdi 15 mil reais em 15 minutos. Porque o áudio tinha 15 minutos, não é? O vídeo tinha 15 minutos. O isso. vídeo tinha 15 minutos, olha isso. Perfeito. Vai dizer o quê, né? Você já aprender. Cedo ou tarde, você já aprender, né? Arrasou. Mas uma coisa que eu pensei aí, né? Você falou, voltando para aquela questão do copia e cola, que o pessoal não tem diferenciação, então naturalmente você vai se apagando no mercado, né? Porque o mercado vai se sofisticando. E uma coisa que eu vejo muito que a galera tem criado cada vez mais e mais são mecanismos únicos para poder se diferenciar. Então, falando de mecanismo único, qual é o raciocínio por trás da criação desses mecanismos únicos? Nossa, esse assunto é ouro. É o assunto mais empolgante da face da Terra, mecanismo único. O Henrique brilhou ali a rosto. Já deixa o like aí. Quando eu comecei a falar Mas se bem que tô achando ele muito empolgado. Cadê? Então eu não vou revelar. Ele deu um glow up e falou, acho que estamos indo pelo caminho certo aqui, velho. Porque assim, mecanismo único, explicando o que é e depois o porquê é tão importante. Boa. Mecanismo único é você pegar um método. Então, todo curso, toda metodologia tem pilares. Então, vão ter cursos que tem 5 pilares, né? Às vezes 5 módulos, outros que tem 7. Mecanismo único é você pegar esses pilares e colocar numa embalagem muito atraente. Então, isso é o mecanismo único. Então, um exemplo. O meu curso de escrita, ele tem basicamente 5 etapas, 5 pilares, que, se você for ver na prática, assim, não tem nada demais. Se eu fosse só falar sobre isso. Porque, galera, é sobre escrever bem, é sobre criatividade, que eu falei lá do conceito e tal. É sobre storytelling, é sobre marketing e é sobre persuasão. Ou copywriting. Só que fica muito, muito batido, né? Muito senso comum. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso meio que dar uma gourmetizada, meio que dar uma melhorada na forma de vender. Colocar uma embalagem melhor. Então, eu preciso criar um método, que eu chamo de método camada, que são 5 etapas, né? 5 camadas que todo escritor precisa evoluir para sair da primeira camada, em que 76% recebem um salário mínimo, que é mais ou menos ali R$1.200, né, por mês, até galgar posições maiores, podendo ganhar 3, 5, 10 mil reais por mês. E aí, o que é o camada? É compor textos, que é a parte de escrever bem, ter boas técnicas de escrita, que é arquitetar ideias, que é a parte de você ser mais criativo, de trazer inovação e transformar uma ideia em um conceito, que é mapear histórias, que é uma narrativa interessante, criar boas histórias, o 3D, que é atrair a audiência certa, que são os 3 A's do marketing, autenticidade, autoridade e audiência, e o DA final, que é direcionar a ação, que é a parte da persuasão, os fundamentos, né, da psicologia. Então, isso é mecanismo único. Eu crio camada, crio um conceito de que, olha, você está na primeira camada, quer chegar a camadas superiores para ganhar mais? Então, eu envelopo tudo num acrônimo chamado camada, crio esse conceito de que existem camadas para a pessoa evoluir, e são os mesmos 5 pilares que eu já explicava antes, só que com termos mais sexy. Então, na prática, esse é um mecanismo único. Olha Fantástico. isso, velho. Perfeito. Velho, tá interessante esse negócio aqui, Carol. Sim. E dá pra ir além, se a gente quiser. Não, por favor. Fique à vontade. Eu tô aqui, sou todo aqui. ouvidos, até vou relaxar aqui já. Tem um conceito chamado representação visual. Eu falo que é uma das habilidades mais importantes que um copywriter, um redator, um social media precisa ter. Que é o quê? O que vem à mente de vocês quando eu falo a palavra não? O que aparece visualmente? Ou apareceu vermelho. Escrito... Aliás, apareceu não grandão escrito em vermelho. Foi isso que apareceu. E você?
Tudo preto, não aparece parece uma nada. coisa um nada meio preto. Pois é, cada pessoa tem uma definição, sabe? Uma representação visual do que é o não. Algumas pessoas falam, é não. Outras falam não vermelho. Outras é um X vermelho. Outros é tudo preto. Então, a representação visual é uma maneira que você vai tentar unir o que todo mundo está visualizando. Vamos pegar um segundo exemplo. Se eu falo, o ambiente está desorganizado. O quarto de João está desarrumado. Cada um vai pensar uma coisa. Mas se eu falo, parece que um furacão passou no quarto de João, o furacão veio na cabeça de vocês. Sim. É aquela história do elefante rosa. Sim. Não tem como ignorar. Então isso é representação visual, você fazer todo mundo pensar a mesma coisa. E na hora de vender um método, muita gente quer só colocar pilares. 5 pilares. Não, usa o que eu chamo de acrônimo, que é pegar a primeira letra de cada palavra do seu método e criar uma palavra a partir disso. Então, camada é um exemplo. Ou usa a literação. O que é a literação? Não vai ter uma aula de português aqui, mas... a literação é você repetir uma vogal consoante. Então, os 3 Ds que eu falei no início, que é desejo, dilema, desfecho. Os 3 As, autenticidade, autoridade, audiência. Ó, tá lembrando? Então, isso é a literação. Ajuda muito a lembrar de um método. E a representação visual, você pega a quantidade de pilares do seu método e coloca isso num formato visual interessante. Então, por exemplo, vamos supor que o método tem 4 pilares. Como é que a gente faz para tornar ele mais interessante? Isso aqui é dica de ouro, assim. Dica de ouro. Nossa. Já deixa o like aí. Foi o que me fez, assim, ir para um próximo nível de faturamento. Porque no primeiro nível, você vai só vender pilares de um método. Não é tão interessante, não é tão sexy. Depois você usa acrônimos, aliteração para formar uma palavra através disso. Aí você tem um mecanismo único. Tem algo que é só seu e ninguém pode copiar. Porque fica muito na cara quando alguém copia um método. Assim, bem estruturado. E aí vem o terceiro nível, que é você usar uma representação visual. No caso, eu falei de camada. Então, eu posso usar o quê? Uma pirâmide, em que a base, a grande maioria, está aqui ganhando o salário mínimo. No caso, 76%, segundo um estudo da 99 Jobs, ganha um salário mínimo. E a minha função é fazer essa galera ganhar mais, ou seja, subindo para camadas superiores até chegar no topo da pirâmide. Aqueles 1, 2, 3% que conseguem ganhar 10, 30 mil reais por mês, como copywriter. Ou, claro, até mais, percentual. Então, a representação visual é isso. Você pegar a quantidade de pilares de um método e colocar num formato visual que todo mundo vai lembrar. Uma pirâmide. Se tem 4, por exemplo, a gente pode fazer... Uma vez me falaram assim, HC, eu vendo poesia. Como é que eu consigo vender poesia? Como é que eu encaixo um mecanismo único numa poesia? Nossa, difícil. Eu não sei nem pra onde ir aqui, cara. E se? Tudo começa num e se, né? Que você faz imaginar. E se você vendesse as suas poesias usando os elementos da natureza? Poesia, fogo. Poesias para acalentar o seu coração. Brilhou. Água. Poesias para acalmar a sua paz interior. Terra. Poesias para fazer você parar de pensar alto e focar no momento presente. Ar. Poesias para você ser mais inovador e pensar além do óbvio. Uau! Meu Deus. Já não fica melhor de vender? Nossa, eu já compraria. vendeu tudo. Eu já tô Compraria pronto. Cadê o link? Me passe agora. Eu compraria agora. Muito Caramba, bom, cara. Que meu. fantástico Tem isso. várias formas de fazer isso com 4, com 3, com 5, com 6, com 7, com 8 pilares. Meu Deus, cara. Isso aí é muito interessante, porque antes eu tava, como é que eu vou vender poesia? Sim. Só que agora, tipo, Faz todo cara, sentido. faz todo sentido. O poder de uma boa copy, né, cara? E repertório, né? Exato. Repertório. Mas agora, assim, o que você acha que vende mais? O que é melhor pra vender? Vídeos ou escrita? Então, Depois da experiência dele com um vídeo lá de 15 minutos. traumatizou, né? Traumatizou. Essa é uma ótima pergunta porque, sinceramente, mesmo eu querendo defender que é o máximo a escrita, não tem resposta certa. Até porque um vídeo, muitas vezes, ele pode ser scriptado, de início ao fim. Então, eu já fiz webinário, já vendeu super bem, e ele era todo scriptado. Todas as palavras que eu tava ali lendo, eu não tava simplesmente falando aleatoriamente, eu tava lendo palavra por palavra, e, cara, a gente vendeu, foi 1.200.000 num ano, só com webinário. Caramba. Então, era por quê? Eu scriptei o negócio do início ao fim. Era um webinário de 1h50, em que eu falava exatamente o que eu tinha escrito passo a passo.
Então, por que depende? O vídeo traz uma vantagem muito boa, principalmente se você vai ensinar em vídeo ou a pessoa quer acesso a você. Ela tem que ver como é que é a sua didática, como que é a sua energia, se ela se conecta com a sua forma de comunicação. Então, eu sou uma pessoa que fala mais baixo, mais calmo. Tem gente que fala, nossa, é gostoso ouvir sua voz porque ela é calma. E tem gente que não vai se conectar, dizendo, pô, acelera aí, HC. Vou colocar o vídeo no 2x, cara. Então, o vídeo tem essa vantagem e desvantagem. A sua postura, sua comunicação verbal, ela pode definir, às vezes, uma venda ou não. Enquanto na escrita, eu vejo que a escrita ela é muito democrática. Porque você elimina todos os gestos, aparência, e é texto. É a mais democrática possível. Se você é muito bom na escrita, você vai sobressair muito. Legal. Então não tem certo nem errado, porém eu gosto de sempre basear tudo na escrita, mesmo um bom vídeo na escrita. Legal. Show. Muito bom. E aproveitando que a gente falou lá atrás de título, né, que a gente tava falando de estrutura e tudo mais, qual é o seu processo para criar títulos que seduzem a audiência? Um título tem que ter curiosidade, um desejo, uma curiosidade e normalmente resolver uma objeção. Então, tem um amigo meu que ele usa um título muito bom na área de como conseguir emprego, que é como conseguir o melhor emprego, como conseguir ser o melhor emprego, ou sei lá, a melhor posição nessa vaga, mesmo não sendo o melhor candidato. Forte. No caso, ele até fala, usando o método, não vou falar o método dele aqui, mas enfim, XYZ, mesmo não sendo o melhor candidato. Então, olha que interessante. O título já convence a pessoa. Você não precisa ser o melhor ali numa entrevista para conseguir um emprego. E eu vou te ensinar isso. E tem um método XYZ. A pessoa já associa e agora eu quero esse método, porque eu não sou o melhor, mas eu vou conseguir a melhor vaga. Então tem o desejo, como conseguir a vaga. Tem a curiosidade, que é um método XYZ. E tem a quebra de objeção, mesmo não sendo o melhor candidato. Tudo isso em um título só. Em um título. Resolve. Meu, sabe o que é interessante disso? Que é incrível, né? Perfeito. Literalmente perfeito. Eu gosto muito de copy. E o interessante disso é que pra chegar nesse nível, tipo assim, pra criar esses títulos sexys, assim, você precisa conhecer pra quem você tá escrevendo. Então, a dúvida que fica é, como é que você cria um processo de, sei lá, pesquisa de persona, por exemplo, pra criar e escrever dessa forma, assim, escrevendo do público, né? Você tá listando as dores, as dificuldades dele. E essa é uma dúvida muito comum, né? Sim. Aqui é onde tá o hard work. Olha Aqui aí, é ó. o trabalho pesado. Porque, sinceramente, os melhores copywriters que eu conheço, os melhores, os top dos top, eles passam só 20% do tempo escrevendo. E 80% do tempo pesquisando a audiência. Caramba. Porque não adianta nada você saber escrever da melhor forma possível, mas escrever pra pessoa errada. Então 80-20 é a pesquisa. É a pesquisa. Então, cara, primeira vez, quando eu fui vender um curso de escrita, eu li 37 livros de escrita. Meu Deus. Pra entender exatamente o conteúdo, os conceitos. Eu fui na Amazon, comecei a ler comentário de 5 estrelas, que é reforço do método, e comentário de 1 estrela, que é objeção do método. Eu fui em comentário de blog, em espanhol, em francês, em inglês. Entender o que as pessoas estavam ali com objeção, ou com dúvida, ou dores em relação à escrita. E eu elenquei 51 dores. Depois eu quebrei isso em crenças, que a gente pode falar mais. Crença é muito mais poderosa do que uma dor. E aí em como depois se resolver através de um mecanismo único. Então a pesquisa, você tem que ser louco, tarado, por entender de pessoas. Tem que ir assim, nos comentários, em ouvir conversa às vezes. Se tiver alguém falando sobre, sei lá, copy, tá perto de mim, sei lá, na mesa do lado, eu vou ficar ligadaço assim. Pra ouvir. Será que tem alguma objeção que a pessoa tem ali? Ou seja, não pode ter preguiça de pesquisar, não. Não dá. Você tem que ser muito, muito focado em fazer uma boa pesquisa. Porque os melhores produtos, eles atendem uma dor muito específica. E quando você não sabe qual é essa dor, você tenta atirar pra tudo quanto é lado. E você não acerta. Então, tipo, uma planilha com as perguntas não é o suficiente. Ajuda, mas é o início. Entendi. Não pode ser preguiçoso na pesquisa. É porque senão você não vai escrever bem, cara. Né? Tipo, você precisa ter repertório. E tem a ver com repertório isso também, né? Principalmente se você vai vender alguma coisa pra pessoa, você precisa falar bem do que você tá vendendo. E criar todos esses mecanismos únicos e tudo mais. Às vezes o pessoal acha que fazer pesquisa é... qual é a sua renda? Qual é a sua idade? Gênero? Pronto, acabou a pesquisa. Ou então fazer... Como é que é? Enquete nos stories do Instagram. Você é homem ou mulher? Do que você mais gosta?
Ajuda. Ajuda, mas... É 1% ali do que uma pesquisa realmente você vai entender. Sim. E numa pesquisa, normalmente as pessoas não dizem a verdade. Tem muita gente que vai dizer ali sobre dor, sobre objeção, mas ela cospe alguma coisa assim que não é o... Sabe aquela coisa de fazer 5 porquês? Não, mas por que você não ganha dinheiro? Sim. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aí você chega na verdade. Uhum. Numa pesquisa, normalmente a pessoa só vai na primeira camada de resposta. Então é por isso que às vezes você tem que ir muito além. É lendo comentário, às vezes é um comentário assim, sincerão que ela fez na internet criticando alguém. Opa, Ali tem ouro. ali tem ouro. Às vezes é um comentário no lançamento, alguma crítica a você é ouro. Crítica é ouro. Porque você vê exatamente onde está alguma objeção à sua forma de vender, de falar, de se comunicar. Faz todo sentido. Agora, uma coisa que você falou agora eu quero que ele entre nesse assunto. Por que crenças é Nossa. mais importante do que dor? Dor, por exemplo, quais são as dores de escrever? Normalmente o pessoal tem bloqueio criativo. Né? Eu travo ao ver uma página em branco. Não consigo digitar nada. E aí a dor, ela precisa entender que tem algo muito mais forte do que a dor. A dor é uma crença que ela tem. E aí o que eu falo? Qual é a crença que a pessoa tem com bloqueio criativo? Ela tem uma crença do medo dos julgamentos. Eu falo pra ela que não existe bloqueio criativo. Não existe. Só existe 2 coisas. Ou, primeiro, você não sabe qual é a função de um título, introdução, desenvolvimento, conclusão. Como estruturar um texto. Cara, J.K. Rowling, os melhores escritores do mundo, bilionários, não saem escrevendo luxo. Tipo, texto perfeito. Um texto ganha vida na revisão. Mas o rascunho, ele é horrível, ele é péssimo. Ele é um lixo. Eu falo que revisão é você transformar lixo em luxo. Então, primeiro, entender a estrutura do seu texto. Antes de escrever a primeira palavra, eu coloco as etapas do texto onde eu quero guiar a pessoa. E normalmente as pessoas fazem o quê? Elas querem colocar linearmente, ou seja, do início ao final. Um texto normalmente começa do final, no planejamento. E eu sei que é estranho isso, mas é que nem um filme. Um filme sempre começa do final, vai pro início e depois pro meio. Sim. Porque se você não faz isso, às vezes você se perde no meio. Fazendo primeiro o final, depois o início, depois o meio, você tem a clareza de que o seu GPS da escrita vai estar no lugar certo. Você não vai desviar a rota. Então tem muita série, Game of Thrones, meu Deus do céu. Um início perfeito. Tudo lindo no meio da série. Aí chega o final, o último episódio, a última temporada, horrível, péssimo. Todo mundo odiou. É o que dizem. Não assisti. A grande maioria das pessoas fala isso. Eu aceitei, eu não sofri tanto. Mas o pessoal me odeia. Eu não vou dizer que, gostei, mas eu achei que tudo bem. Mas o pessoal me bate por isso, que todo mundo quer que eu odeie o final, velho. Mas Cara, faz sentido. Jon Snow lutou lá contra... Nossa, a gente vai entrar. Vai, não, continua, a gente Thrones, gosta. Vamos ver se essa conversa me convence a começar a assistir, porque eu não comecei a assistir ainda. Tá perdendo Nossa, tempo. mas é muito spoiler, né, pra você. Não tem problema, eu gosto de spoiler. É mesmo? Gosto. Não, vamos estranho. supor, tem lá um herói lá e tem um vilão, né? Jon Snow lá e o vilão, o rei lá da noite. Eles passam o tempo todo se olhando, se desafiando, vai ser um contra o outro. Aí quando chega um momento, cara, não é ele que luta contra o cara. É outra pessoa. Quem é mesmo? Hã? Quem é mesmo que luta? A Arya. A Arya que vai lá e apunhala ele, né, e acaba com ele. E você fica assim, acabou a história, velho. Passou, sei lá, 8 temporadas aqui criando todo um clímax de, meu Deus, o mundo vai acabar e só o cara vai conseguir resolver. E não é ele que resolve. Então, por que aconteceu isso? Porque o livro não tinha sido escrito. Não tá escrito ainda o final. Entendi. Eles tiveram que, os diretores da série, meio que, mesmo conversando com o cara, vai ser assim. Então eles não tinham um final pronto. Quando já tem um início e meio e não tem um final, é perigoso, porque às vezes o final tá desconectado com tudo. Mas se você tem um final claro, Breaking Bad, pô, melhor... você falou, você tocou no meu ponto fraco. Melhor série de todos os tempos. De todos os tempos, pra sempre. Já Aceito, podemos acabar o Quickcast agora. Prazer. Valeu, gente. Tchau. Satisfação enorme. Não, fala sério. Ali foi assim... Brutal. Se tivesse uma segunda... Assim, se continuasse a série, eu acho que não seria, sabe, tão impactante. Porque foi perfeito, né? Exatamente. Terminou perfeito. Exatamente. Então, é um exemplo. Eu vi o Vince, né, que é o diretor da série, dando uma entrevista falando, eu tinha um final desde o primeiro capítulo. Eu sabia exatamente como ia terminar. Uau. E aí você vê, pô, o cara sabe o que tá fazendo. Ele sabe pra onde a história vai, pra onde tá levando. Então, muitas vezes,
num texto é isso, é você já ter clareza de o final. Eu quero levar a pessoa pra essa página, eu quero fazer isso, eu quero que ela pense isso, eu quero que ela comente, eu quero que ela compartilhe, eu quero que ela salve. Mas quando você começa um texto aleatório, no final, vou encaixar um CTA aqui, não vai ficar tão ligado. Mas e como é que cria o final? Antes mesmo de ter o resto. Né? Antes mesmo de ter o resto. Qual que é sabe, o que você tem que ter em mente, tipo, pra criar o final de uma história? Depende do que você tá escrevendo. Se é uma página de vendas, se é um artigo. É mais assim, qual é o objetivo final, pra onde você quer levar ela? Então, como eu falei, teve um texto que eu escrevi uma vez que foi em 2017. Hoje foi o texto mais viral que eu já escrevi na internet. Tem um título chamado Recuperação. Começa com a minha foto do boletim do 3º ano, mostrando a recuperação em Física, Biologia e Química. E aí a primeira frase, a introdução é a seguinte: meu professor de Química disse na frente de todo mundo, você vai falhar no vestibular. E aí ao longo do texto, tem toda uma explicação que não é sobre a minha recuperação, é sobre o sistema de ensino do Brasil que está em recuperação. Olha isso. Então, lá no final, eu queria o quê? Que as pessoas comentassem, compartilhassem que, cara, o ensino do Brasil é educação, na verdade, do mundo inteiro. Se a gente pegar a imagem de 200 anos atrás, é a mesma salinha com o professor ali explicando. E 200 anos depois tá a mesma coisa. Foi desenvolvido esse sistema depois da Revolução Industrial, né? Então tinha esse modelo de o pessoal tá ali. Exato. Não vou entrar nesse ponto, mas o ponto é longo, né? Mas, por exemplo, minha mãe foi professora pública durante muito tempo. E ela largou o município por quê? Porque uma diretora chegou pra ela e falou, você não pode reprovar aluno. Aí ela, como assim? Mas ele não tá sabendo, ele precisa dessa experiência de ser reprovado pra entender que ele precisa aprender. E que a gente não pode passar a mão em todos os alunos. E, olha, tá tudo certo, taxa de aprovação do ensino público no Brasil, 98%, 99%, 100%. Cara, é uma mentira. Então é muito sobre isso. Interessante. Bom, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava, que a gente até já tinha uma pergunta meio que pronta pra isso, porque você fala muito sobre introversão. E aí você veio aqui no podcast e falou exatamente sobre isso, né? Pô, eu tive uma experiência no passado e me considero um cara introvertido. Mas ainda assim você tá falando aqui com a gente, batendo um papo leve, com excelência, né? Transmitindo conteúdo pra galera. Então, que conselho você tem pra dar pra galera que é introvertida? Porque é uma dor latente, né? Bastante. Eu lembro do primeiro vídeo que eu gravei. Eu tava suando igual um porco. E assim, eu ia gravar o vídeo, não era nem ao vivo. Suando, demorei umas 3 horas pra montar o cenário. E falava a primeira palavra titubeando, assim, sabe? Quase gaguejando. Era muito desconfortável. E com o tempo, eu tive um grande amigo, que foi o Bruno Piscinini. Ele chegou pra mim e disse, cara, regra dos 100. Eu, como assim regra dos 100? Porque eu perguntei pra ele, Bruno, você tem um canal no YouTube, você fala super bem. Como é que eu faço pra chegar nesse nível? Aí ele, 100 vídeos. 100 vídeos. Aí ele falou, meu primeiro era horrível, meu segundo era horrível. Até o 50º vídeo tava horrível. Mas depois do 100, como eu peguei consistência, começou a ficar bom. Então o início, assim, de cada pessoa vai ser péssimo. Escrevendo, péssimo. Gravando vídeo, péssimo. Vendendo, péssimo. Mas se ela não desistir, ela consegue. Então a regra dos 100 foi importante pra eu entender, cara, não adianta fazer só um vídeo e, meu Deus, não consigo gravar, eu vou desistir. E também não é 10 vídeos, meu Deus, não deu certo, eu vou desistir. Não, é 100. Escreve 100 textos, grava 100 vídeos. Aí você fica bom. É verdade, Faz prática. 100 podcasts. Estamos quase, quer dizer, já temos, mas nós dois juntos estamos quase lá. Nice. Very nice. Legal demais. E eu não respondi sobre crença, né? Não, é verdade. Eu sou uma pessoa que eu faço a promessa e eu cumpro tudo que eu digo. Que ótimo. Compromisso e coerência, gatilho. É isso aí. Então, eu tava falando de bloqueio criativo. Bloqueio criativo é uma dor, mas ela precisa entender que tem uma crença maior que isso. Ela precisa entender que tem uma crença em que, cara, muitas vezes é um medo de julgamento. Porque ela trava, porque ela sabe que quando ela começar a escrever, ela vai se auto-julgar. Não tá bom. O corretor ortográfico, eu dou uma dica pra galera que é a seguinte: quando você vai escrever, tira o corretor ortográfico. Tira aquele sublinhado vermelho. Porque ele tá a todo momento mostrando que você não sabe escrever. Olha que mensagem negativa, né? Então, é um reforço negativo de não saber escrever. Eu falo que existem meio que 2 cérebros na escrita. Lógico e o criativo. Escrever é criatividade, revisar é lógico.
Escrever uma Ferrari em alta velocidade, 300 por hora. Quando você vai revisar, é como se tivesse um quebra-mola na sua rodovia. Você tem que diminuir muito a velocidade de pensamento de fluxo e olhar para o mínimo detalhe, ser atento, ser um cirurgião, precisão, para corrigir palavra, letra, vírgula, ponto. Então, quando eu mostro a pessoa, quando eu quebro essa crença dela que não existe bloqueio criativo, tá tudo aqui na sua cabeça, ela pensa, uau! E aí eu vou além. Olha, mas eu tenho um método de 5 etapas chamado IDEIA, em que você trabalha toda a incubação, distribuição, estruturação, iluminação e ação. Outro acrônimo. Em que você vai ter o quê? 5 pilares para nunca mais travar e ter um estoque infinito de ideias. Que basicamente é ter repertório. Mas eu crio todo um método IDEIA. Um método sexy. Isso. Ou seja, eu quebrei uma crença dela, provei o porquê que isso acontece, introduzi uma crença nova. E o que eu ganho fazendo isso? Eu saio de uma caixinha de, tô no meio de todo mundo, e vou pra uma caixinha especial. O HC foi o único que quebrou essa crença pra mim. Então é nele que eu confio. Então quando você faz isso, você ganha muita autoridade, você ganha muito poder de venda. Porque você foi a única pessoa no mundo que mostrou pra ela o que ela tava fazendo de errado. E não era culpa dela. E agora tem uma solução simples pra ela seguir. Como a escrita é sensacional, né? Bizarro. Porque no final das contas é sobre pessoas. Você tem que entender muito sobre pessoas e tudo é sobre pessoas. Então você ganha uma consciência, assim, do todo muito grande, né? Quando você começa a escrever e se envolver com isso. Fantástico, cara. Nossa. Falando agora um pouco de lições. Quais foram as principais lições que você tirou ao longo da sua carreira, assim, que você pode dizer que essas coisas aqui me tornaram um escritor de sucesso? Sobre escritor, é nunca parar de aprender. Então, até hoje, quando eu estudo copy, até mesmo técnicas de escrita, sempre aparece algo novo. É impressionante. Depois de 13 anos, talvez alguém possa pensar, meu Deus, já viu de tudo. É infinito. Conhecimento é infinito. Então, às vezes é um detalhe. Por exemplo, ponto de exclamação. Pô, onde é que eu ia aprender que 2 pontos de exclamação, 3 pontos de exclamação na hora de fazer uma oferta não é bom? Que você parece um vendedor afobado. Então, recentemente, eu tava vidrado, assim, nesse assunto de, cara, como é que as pessoas perdem venda à toa, de bobeira, assim, de bobeira mesmo. E eu fui a fundo mesmo, sabe? Estudando, praticando, vendo o que acontecia, vendo se era real, se não era uma hipótese minha. Então, quando alguém responde, por exemplo, faz a oferta, e aí coloca qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato. Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Por quê? Qualquer dúvida. Se a pessoa nem tinha dúvida, já plugou dúvida na cabeça dela. Nossa, real. Ela já vai logo pensar, será que tem alguma dúvida? Então você já criou uma objeção de dúvida desnecessária. E aí o não hesite em entrar em contato ou estou no aguardo é um conceito que eu chamo de inferioridade. Uma venda é uma negociação. Então você tem que estar em equilíbrio ou numa posição de vantagem, mas nunca você inferior. Quando você fala estou à sua disposição, não hesite em entrar em contato, é como se você tivesse ajoelhado para ela dizendo, pelo amor de Deus, entre em contato. Eu preciso muito fechar essa venda. Então você tem que ser muito confiante. E por isso que eu costumo dizer que as pessoas têm que ser um pouco mais secas na hora de vender. Tipo, ponto final. E não muito ponto de exclamação. E não hesite em entrar em contato. Qualquer dúvida. Olha, tô aqui. Elas se colocam numa posição muito inferior. E perdem venda à toa por causa disso. Por quê? Porque outra pessoa vai fazer o que quiser contigo. Respondo quando eu quiser. Te dou atenção quando eu quiser. Mas quando você coloca pra ela, olha, essa condição especial aqui é somente hoje, até de 23,59. Ponto. Não é aguardo sua resposta. Não, ponto. Ela vai te procurar se ela tiver uma dúvida. Se ela tiver uma objeção. Pode ter certeza. Fantástico. Fantástico mesmo. Que episódio fantástico. Aulas. Fácil. Aulas demais. Muito bom, cara. Olha, e não terminamos porque temos aqui uma caixinha de perguntas. Você topa responder? Bora. Legal. Então, a primeira pergunta aqui é do @Dudu10. @Dudu escrito estranho. Ele falou assim, Henrique, como ter tanta consistência ao longo dos anos para continuar produzindo conteúdo? Esse é o grande desafio, né? Porque começar, em teoria, é mais fácil. Se manter é o mais difícil. É que nem você vê os principais jogadores, futebol, basquete, tênis.
Todos eles dizem que, cara, ele chegou no topo. Mas se manter no topo é muito mais difícil. Uhum. Então a consistência é você saber que o mercado vai mudar e você não pode ser apegado ao passado. Então, por exemplo, apesar do nome da empresa ser Viver de Blog, hoje o blog não é um canal muito importante na minha empresa. Mas se eu fosse apegado ao passado e só quisesse defender blog como sendo, meu Deus, é a única solução do mundo para você conseguir ganhar dinheiro e um canal de aquisição ótimo, eu não estaria provavelmente no mercado hoje. Porque antigamente não tinha muita rede social, né? Facebook, Instagram, eu sou da época que não tinha Instagram ainda. Nossa, o Instagram, no início, ele só saiu pra iOS. Só quem tinha iPhone. É. E hoje, todo mundo, né, tem. Então, você não pode ser apegado, assim, ao passado. É uma maneira de você desenvolver a consistência, saber que tudo vai mudar. Tudo muda. E se você não se adaptar, você tá fora. Então, de fato, é um ecossistema que requer a evolução, requer o desenvolvimento da pessoa e, sobretudo, olhar pra dentro. Porque quando você olha muito pra fora e... o tal cara fatura tanto, tá fazendo evento, tá fazendo isso aqui... Cara, eu sou introvertido. Eu fiz 2 eventos. De, tipo, pagar mais de 100 mil reais no evento, colocar lá 200 pessoas. Foi massa de conectar com as pessoas, de estar ali, mas... Eu vi que, não é minha praia. Eu me perguntei, por que eu tô fazendo isso? Porque fulano tá fazendo. E é péssimo quando você tá fazendo algo pensando, porque outro tá fazendo. E não entendendo, será que isso conversa com a minha natureza? Será que realmente é o caminho que eu quero seguir? E nada de errado em fazer evento ou não, ou seguir estratégia X ou não. Mas tem que ver pra ti. O que você realmente é bom e dobrar o seu esforço nisso. Então, se eu sou bom na escrita, deixa eu escrever um webinário. Deixa eu escrever uma página de vendas, escrever uma sequência de e-mail. Não preciso ser igual o extrovertido que tá ali fazendo dancinha na internet, indo pro TikTok, fazendo dancinha. Não preciso disso. Não que esteja errado de novo, mas no meu caminho eu prefiro mais usar a escrita pra persuadir do que outros caminhos. Perfeito. Show. Pergunta do Rani Érico Oliveira. Para começar na copy, tem que fazer algum investimento? Editor de texto, é tudo grátis. Esse é um dos grandes benefícios da copy, né? Que você consegue começar do zero. Então, praticamente zero investimento. O maior investimento é o tempo, energia para ler, para fazer pesquisa. Se for o caso, às vezes comprar um livro, né? Procurar conhecimento, cursos. Mas, em resumo, a escrita é muito democrática. Eu lembro que eu ficava falando isso muito pra galera que... Eu cheguei a ter microfone de $1.000, de Nossa. câmera de 10 mil reais, de ter todo um cenário bonitão aqui como esse. E era massa, o vídeo saiu numa qualidade incrível. Só que, de novo, caramba, o texto, você entra no computador, num Word da vida e sai o negócio. Aí eu pensei, cara, vou vender tudo. E vendi tudo. Quando eu mudei, hoje eu não tenho, por exemplo, uma câmera. Eu uso uma webcam normal, mas não tenho uma câmera, não tenho todo um equipamento, assim, pra gravar vídeo. E tá aqui, obviamente, é muito massa, porque tem toda uma estrutura, tem tudo que funciona muito bem, ótimos equipamentos. Mas eu percebi que, pra mim, um simples computador, ou às vezes o celular escrevendo ali já resolve. Legal. Pergunta da Angela A_86. Quais são os principais livros que você recomendaria para aprender copy? Boa. Vamos lá. Copy. A maioria que eu vou citar aqui, por acaso eu li em inglês, mas eu acredito que muitos estão em português também. Tem o Copy Logic, que no português é a lógica da copy. Então ele fala muito sobre revisão de copy, como é que você vai olhar para uma página de vendas, uma comunicação persuasiva e entender onde estão possíveis objeções. Então, o que é confuso, o que não é interessante, o que tá chato. Então, por exemplo, nesse livro eu aprendi que muitos números próximos causam confusão. Então, ao ler 7, 10%, 2007, quando tudo fica muito próximo, a galera que não é de exatas, né, de humanas, nossa, fica louca, doida. Então, às vezes é melhor você escrever um número por extenso do que colocar um numeral. Em vez de escrever 7, coloca escrito SETE. Que hackzinho legal. Então, simples hack que num livro como esse, legal, facilitou o entendimento de que muito número próximo causa confusão. Então, a lógica da copy, Great Leads,
que é um livro que fala sobre 6 maneiras de você começar bem uma copy, então ótimo para introdução de página de vendas. Gosto muito de um chamado que é Ready, Fire... Ready, Fire, Aim, isso. Que é tipo, tô pronto, disparei e depois eu ajustei. E não Ready, Aim, Fire, que é a lógica. Fica pronto, agora se prepara e dispara. Não, você dispara antes, depois ajusta. Então, é um livro que fala, a copy, o título é muito agressivo, é tipo, de 0 a 100 milhões in no time flat. Tipo, você vai chegar lá agora. Mas aquele livro ali, ele traz uma visão, assim, de escrita muito, muito forte. Legal. Bem bom. Show. Pergunta do Remus.Arthur. Como fazer networking com pessoas no marketing digital sem conhecer ninguém? Sendo interessante. Simples assim. Então, às vezes as pessoas querem um interesse sem ser interessante. O melhor network que você pode fazer é você ser muito bom. Então, ao invés de usar hackzinho, táticas que podem funcionar, mas, cara, quando você não pode ser ignorado, as pessoas vão se conectar contigo. Seja num blog, no Instagram, no YouTube, no podcast. Quando você é muito bom, as pessoas vão querer se conectar contigo. Por quê? Porque faixa preta só quer lutar com faixa preta. Faixa preta não quer lutar com faixa branca. Porque sabe que o cara é muito iniciante, às vezes pode machucar ele sem querer. Então, quem é muito bom se conecta com quem é muito bom. Logo, quem hoje tá num nível alto do mercado, tá olhando assim pra galera que tá subindo e vendo, cara, essa pessoa aqui vai longe, quero estar junto dela. Então, hoje é muito fácil, assim, você fareja. Eu vejo uma pessoa na internet, essa aqui vai bombar. Essa aqui tem desafios ainda pra resolver. Porque o caminho do sucesso, ele vai deixando muita pista. Então, você tem que ser muito bom no que você faz. Estuda, pratica, erra, falha, faz de novo. E, naturalmente, o networking vai chegar. Tem até uma história sobre isso. Conta. Tem tempo? Conta. Temos. Você conhece o Ricardo Amorim? Ricardo Amorim, ele é o maior economista, considerado o maior economista do Brasil. E na época, eu não falei isso, mas eu larguei a faculdade de economia. Tá? Eu fazia economia na UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, e eu larguei. E quando eu lancei meu e-book, o Ricardo Amorim, ele entrou em contato comigo por e-mail e me pediu acesso a uma planilha que eu tinha desenvolvido. Então eu era o cara das planilhas ali, planilha financeira no blog. Ele pediu uma planilha sobre um índice lá de preço e lucro da bolsa, que eu desenvolvia na mão, na unha, assim, pegando índices e montando a planilha e divulgando no meu site. Aí ele entrou em contato, pediu essa planilha. E eu, claro, tá aqui, ó, toma todos os dados. Quer outra? Toma também. E aí depois de 6 meses, foi quando eu lancei o meu e-book de investimentos. Esse que faturou R$10 mil em um dia. E eu pensei, cara, a melhor forma de vender o e-book é tendo bons depoimentos. E aí pedi depoimento da galera da área de finanças e investimentos, ali de blog, Rafael Seabra, o Seiti Arata, Conrado Navarro. Eu pensei, por que não Ricardo Amorim, né? Já que eu ajudei ele, reciprocidade. Aí mandei o material pra ele, né, uma prévia do e-book, perguntei se ele poderia dar um depoimento sincero sobre o e-book. Falei que era um e-book inovador, que trazia o conceito de alocação de ativos, que vários hedge funds usam lá fora, aqui pro Brasil. E ele amou o e-book e deu um depoimento. Então, na época eu era tipo o garotão assim da faculdade, que ia de chinelo, regata pra faculdade, e tava lá Ricardo Amorim, o cara mais conceituado que todo mundo na faculdade, tipo, meu Deus, Ricardo Amorim, dando depoimento do meu e-book. Então, cara, foi interessante, assim, ver o poder de conexão, né, de networking, que eu não precisei conhecer ele pessoalmente, eu não precisei ir num evento e ficar trocando cartãozinho Sim. pra lá e pra cá. Foi só ser bom no que eu faço. Sim. E ele percebeu, e eu aproveitei a situação. A gente teve uma conexão legal ali, e o depoimento dele tá na página de vendas até hoje. Fantástico. Legal, isso foi interessante, né? Uhum. Show. Pra finalizar, a pergunta do HSX.133. Pergunta polêmica. HC, o que é mais importante? Copy ou tráfego? O que é mais importante, seu braço direito ou braço esquerdo? A galera gosta de uma polêmica, né? Olha, essa polêmica compromete. E olha que eu já precisei fazer os dois, né? Tipo, na mão, assim. No início, eu fazia copy, fazia tráfego, eu tinha que entender dos dois. Eu vou falar assim, obviamente,
Os dois são muito importantes. Só que, sinceramente, na minha visão, como é que você vai fazer tráfego sem saber quem é a audiência? Então, mesmo o cara do tráfego, né, a pessoa que vai fazer o tráfego, ela precisa entender quem é a audiência, para ver qual é o melhor público. Então, até o tráfego desenvolve copy. Ele precisa entender de copy. E os melhores, assim, que eu vejo, eles têm uma visão além de só... Claro, eu tô falando de um gestor, assim, super básico, né? De apertar botão, de escolher público. Um gestor de tráfego faz bem mais do que isso. Um ótimo gestor de tráfego. Mas, justamente, os melhores, eles entendem de copy, até podem melhorar um pouco a copy. Entender que pra tal... Pô, se a gente fizer, por exemplo... curso de escrita. Você vai pensar, curso de escrita, quem quer comprar é quem quer ganhar dinheiro escrevendo. Só que 10% do público são senhorinhas e senhorzinhos de 70 anos, cabelo grisalho, que querem escrever de forma criativa. Não, quando que você vai imaginar, né? Não vai imaginar. Não Imagina. vai. E aí o gestor de tráfego olha pra isso e pensa, vamos fazer um anúncio pra essa pessoa. Nunca é tarde para aprender. Eles adoram essa frase. Nunca é tarde para... Funciona muito bem. Legal. Então, Pô, que bacana. eu não posso dizer que discordo. Faz todo sentido isso aí. Exatamente. Show. E mantém o seu copo vazio, né? Que copo Aprendendo. cheio não cabe... Conhecimento novo. Boa, Exatamente. Pô, e antes de finalizar aqui nosso podcast... A gente costuma fazer uma pergunta reflexiva para os nossos convidados. Então, vamos imaginar um cenário onde você vai criar a copy de um anúncio. E ele vai aparecer em todas as plataformas digitais de distribuição e aquisição de novos clientes, mas digitais e também físicas. Então, vai aparecer na TV, vai aparecer na rádio, no outdoor, em comerciais, enfim, em todos os canais possíveis. E aí vai ter uma mensagem sua nesse anúncio para as pessoas que estão iniciando hoje no marketing digital. Qual mensagem seria essa? Eu usaria um bordão, tá? Depois eu até posso... Enfim, já tá finalizando. Não, eu quero saber. Não, bora. Cara, Você usaria um bordão? Meu Deus do céu, o cara quer ficar aqui eternamente. Não. Que é hábitos fáceis, vida difícil. Hábitos difíceis, vida fácil. Quando você se compromete a ter hábitos difíceis, seja pessoalmente, sei lá, tomar um banho gelado, é desconfortável? Mas tem vários benefícios. Quando você se compromete a ler 37 livros de escrita para poder montar, enfim, uma metodologia boa, entender de fato de audiência, é difícil? Mas é um hábito difícil que vai ter uma vida mais fácil depois. Quando você vai pra academia treinar, é desconfortável? Mas depois você sai bem, ou sai dolorido, né? Mas, enfim, o progresso, ele é muito visível. Então... Essa frase, ela é perfeita pra mim porque reforça o conceito de tudo na vida que parece fácil, que você vê essas pessoas na internet, que tem sucesso, o palco dela é porque com certeza ela já fez muito difícil. Ela desenvolveu muitos hábitos difíceis pra poder ter uma vida um pouco mais fácil hoje. Então, não procure uma vida fácil com hábito fácil. Esse é um atalho que raramente dá certo. Perfeito. E o que você ia comentar? Boom. Sobre bordão. É porque quando eu pensei no bordão, eu já pensei, tem uma maneira de criar bordão. Aí, a gente quer saber. Eu vi um post sobre isso hoje. Sobre inversão e tudo mais. Muito fantástico. Cara. Isso. Muito fantástico. Até fiquei pensando, o que é que eu posso falar? Criar um bordão novo. Mas fala aí pra galera. Um bordão, assim, os gregos antigos... Os gregos antigos, olha só como Os gregos antigos, eles tinham 7 formas de você criar um texto mais repetitivo e mais memorável. E uma delas é quando você usa contraste, tá? Então, contrastar, então tem vários bordões que começam não isso, seja isso. Então, não é porque eu sou isso que eu vou fazer isso. O Thiago Finch. Né? Não é porque eu sou um... Né? Não é porque eu sou um... É que eu vou fazer tal coisa que eu vou estar que nem um Mulan. Não é porque eu vou trabalhar de casa que eu vou me vestir igual um Mulan. Uhum. Sim. Pô, o Finch é fantástico. Então, você vê, assim, que os bordões são criados muito com essa inversão. E o próprio hábitos fáceis de vida difícil é paralelismo. Ou seja, você pega as mesmas palavras e só troca a ordem delas. São paralelos. Então, a inversão, paralelismo e a repetição de palavras. Você vê que a maioria dos bordões, eles repetem palavras. Tipo, hábitos fáceis, vida difícil. Só tem hábitos fáceis, vida difícil. Só tem 4 palavras. E aí, quando você faz hábitos difíceis, vida fácil, você só usou as mesmas 4 palavras, mas inverteu a ordem. E aí tem um outro ainda que chama antimetábola. Aí já tô entrando aqui nos conceitos. Que é qual? Louco, Diga. que é... Tentando lembrar de cabeça aqui, que...
não vou lembrar tanto assim, mas é como se fosse uma negação do não, mas turbinada. Tipo, não é o... difícil de lembrar de cabeça aqui. Mas é alguma coisa a ver com o tamanho, tipo, o tamanho da pessoa. Não é porque alguma coisa, o tamanho da pessoa. Enfim, caguei o bordão. Esquece o bordão. Esquece, antibotável não existe, gente. Não existe. Esquece. Eu não vou lembrar de cabeça. Mas a dica do bordão foi a dica bônus. Dica bônus Pra desse. finalizar o podcast com chave de ouro. Geralmente termina antes, né? Mas é o over-delivery. Só que, na verdade, a gente não terminou. Por quê? Porque temos presentes. Pro HC. E aí, você gostou do papo? Foi massa. Foi bom. Pra gente, assim, foi... Foi leve. Fantástico, a perfeito. gente já sabe que a gente gostou muito. Porque a gente, depois de fazer tantos juntos, meio que você já sai tendo noção, assim, pra onde vai. Isso aí, fino. Fino. Henrique, temos aqui uns presentes, uns mimos nossos pra agradecer sua presença, fazer parte do nosso clã da caneca. Que massa, velho. Obrigado. E pra furar a dieta, né? Chocolate, aí sim. Foi incrível esse podcast. A gente gosta literalmente muito de copy, porque a gente gosta de entender sobre pessoas. Tá aqui com uma pessoa que tem tanta experiência como você, tanta bagagem, e que transmite isso de uma forma tão simples pras pessoas, é incrível. Calma. Eu tô realmente muito feliz. Parabéns aí pela carreira e que podcast fantástico. Sim. Obrigado. Massa, Obrigada por ter aceitado o convite. Para as pessoas que querem te achar nas redes sociais, como elas te encontram? @Viver de Blog. Maneira mais fácil em tudo. YouTube, qualquer rede, site, Viver de Blog. Me acham lá. Perfeito. Top. E você que ficou aqui nesse podcast até agora, primeiramente, parabéns. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com insights incríveis e vai praticar, não é mesmo? Porque precisa praticar. E deixa o like aí nesse vídeo, porque ele foi, assim, sensacional. A gente aprendeu muito aqui com o Henrique. Comenta aqui embaixo qual foi o melhor ensinamento que você teve aqui com esse vídeo. Se inscreve no canal se não tiver se inscrito. E Te vejo no próximo eu KiwiCast. te vejo lá. Valeu.